ao Francisco a bola. Sei que é apenas só um pequeno exemplo, mas vamos ver o que também chegaram a dizer do Futebol Clube do Porto. Chegaram a dizer que era o pior Futebol Clube do Porto da história. Pedro, em relação a esta equipa do Porto, que é apresentada como sendo das equipas mais fracas, apesar de tudo, do Porto, da sua história. Equipas mais fracas da história. Isto foi... Eu poderia dizer que isto foi dito por um dos mais fracos jornalistas da história do jornalismo português, não é? É a mesma coisa. Isto só pretende abespinhar e só pretende diminuir os méritos do Futebol Clube do Porto. Nós durante não sei quanto tempo andamos a assistir ao discurso da hegemonia, a hegemonia do Benfica, a mentira é sucessivamente repetida até que entra no íntimo das pessoas. Já toda a gente aceita como uma verdade absoluta que existe uma hegemonia do Benfica. Para se considerar hegemonia, nós temos que ter uma amostra minimamente larga, não é com um ano ou dois, não é por o Futebol Clube do Porto ganhar este campeonato que agora vai dizer que é hegemónico, não chega. Portanto, então vamos olhar para o que o futebol tem de disputado neste século. Estamos no primeiro quinto do século, temos um quinto de século. Vamos ver o que é que neste quinto de século foi conseguido. O Futebol Clube do Porto conquistou 11 campeonatos, o Benfica 7. O Futebol Clube do Porto conquistou 6 taças de Portugal, o Benfica metade, 3. O Futebol Clube do Porto conquistou 10 supertaças, o Benfica metade, 5. A única competição em que o Benfica é hegemónico em relação ao Futebol Clube do Porto é na Taça da Liga, conquistou 7 e o Futebol Clube do Porto nenhuma. Mas, para além disso, o Futebol Clube do Porto este século ganhou uma Liga dos Campeões, 2 Taça UEFA / Liga Europa e uma vez campeão do mundo. O Futebol Clube do Porto este século conquistou 4 títulos internacionais muito relevantes. O dobro dos que o Benfica conquistou em toda a sua existência, mais de 100 anos da sua existência. O dobro. Mais de 100 anos da sua existência. Portanto, como é que se vem falar em hegemonia? Se há aqui hegemonia, ela é de um clube que equipa de azul e branco no norte do país. Mas isto faz parte de uma enorme estratégia de sistematicamente diminuir os feitos do Futebol Clube do Porto e aumentar os feitos dos outros. Repara, então este é um das equipas do Futebol Clube do Porto mais fracas da sua história. Gostava de chamar a atenção só para uma coisa. O Benfica anunciou agora o regresso do Jorge Jesus. O Jorge Jesus disputou não sei quantas vezes o Campeonato Nacional. Só uma vez é que fez mais pontos do que este péssimo, pior Futebol Clube do Porto da história, se o Futebol Clube do Porto ganhar em Braga na última jornada. Se o Futebol Clube do Porto ganhar em Braga na última jornada, faz 85 pontos. É uma pontuação altíssima. Altíssima. Que raramente se atinge. Fica a 3 pontos do recorde histórico da Liga. O recorde histórico da Liga Portuguesa pertence ao Futebol Clube do Porto. Precisamente Sérgio Conceição, dá 2 épocas, com 88 pontos, e do Benfica, do Rui Vitória, com 88 pontos. Na história do campeonato, toda a história, ninguém fez mais do que 88 pontos. Se o Futebol Clube do Porto ganhar em Braga, faz 85, são apenas 3 pontos. Nós temos muitas vezes campeões na casa dos 70 e até dos 60. E então com que honestidade intelectual se pode dizer que uma equipa que ultrapassa a barreira dos 80 pontos pode até chegar aos 85, é uma das mais fracas da história? Não é. É uma das melhores da história. Na verdade, é uma das melhores da história. Porque tem um número de pontos. Isto aqui não há que enganar. Não é só isso, é uma equipa que ganhou os 4 clássicos, os 2 jogos contra o Benfica, na Luz, em Alvalade, os 2 na história dos campeonatos, quantos campeões existem que tenham sido campeões ganhando os 4 clássicos? São raros. São raros. O Futebol Clube do Porto tinha isso com o José Mourinho, no ano em que ganhamos a Taça UEFA. Portanto, estamos a falar de um nível de pontuação. As 3 épocas do Sérgio Conceição são com um nível de pontuação extraordinário e invulgar. Como é que pode haver gente
com responsabilidade. Como é que pode haver jornalistas que têm uma obrigação de respeitar os factos, a verdade, dizerem este tipo de coisas? Mas isto é, reparem, a perseguição que o Jornal A Bola nos moveu e move permanentemente é incrível. Ainda este fim de semana, já depois de nós sermos campeões, com certeza com um objetivo qualquer que tem a ver com a Taça de Portugal, vieram com a história de que o Miguel Ribeiro tinha sido contactado, uma absoluta mentira do jornalista, porque o Futebol Clube do Porto não contactou, o próprio visado diz que não foi contactado, então qual é a fonte? Não há nenhuma fonte, é pura invenção. Pura invenção. Mas reparem, eu até Olha, vou ver sem te querer apressar, mas apressando, temos 30 segundos ou 1 minuto. Vamos ter que estender um bocadinho. Vais ter que estender o programa. Vamos atrasar o Futebol Porto Moreirense em Nós temos a diferido, seguir, não é? Já estamos temos a dar seguir trabalho. o Futebol Porto verdade. Moreirense, não é? Eu só queria mostrar aos nossos espectadores o desmentido hoje do jornalista António Casanova. Infelizmente não é neste jornal. Pronto, já se foram os 30 segundos, agora vamos procurar no outro. Infelizmente não é neste jornal. Só para ver, porque depois de dar aquele espaço, hoje saiu assim: Miguel Ribeiro sossega adeptos. Assinado AC. Deve ter sido o nosso primeiro-ministro, António Costa, que fez o É esse desmentido. quadradinho que estamos a ver ali na imagem, é isso? Esse quadradinho aí? Não. Isto aqui estou a mostrar é a dimensão. Sim, isso é o Depois desmentido. daquele barulho Sim. todo, com chamada de capa e tal, o desmentido vem assim num cantinho na página 23, assinado por AC. Pseudónimo. Como bem disse o nosso presidente ao Jornal do Jogo, há um Casa Novo mentiroso nato e uma Casa Velha do bairro Alto que não consegue vender de outra maneira. Portanto, é exatamente isto. E infelizmente não temos tempo para falar do resto que tínhamos aqui para Senão vai falar. estragar o início do Futebol Clube Porto Moreirense em Mais diferido. importante é Sem dúvida. proporcionarmos aos nossos adeptos a possibilidade de reverem a grande exibição contra uma das boas equipas do campeonato, que ainda há 2 ou 3 meses empatou na Luz 1-1. E golos muito bonitos. Francisco, Pedro, muito obrigado aqui pela companhia. Muito obrigado assim. Não se esqueça, já a seguir, Futebol Clube Porto Moreirense em diferido aqui também no Porto Canal para rever esses golos espetaculares do Futebol Clube do Porto num jogo que acabou então com o erguer da taça do campeão nacional. Até lá. Mas eu hoje estou a contar com uma grande goleada. Eu estou a contar 5-0. Está sujeito a ser humilhado. Nada para a equipa da Luz. 5-0 não há por menos. Temos que manter aquilo que temos feito ao longo desta época e ganhar pelo menos por 5-0, senão não vale a pena vir cá. Vamos ganhar E 3-0. por quantos? 3-0. Quem é que gostava de ver a marcar? 3-0. Rafa e Pizzi. Completamente nada. O Benfica está em grande forma. Vai ser 2 ou 3 pelo menos, no mínimo. Festa para lhe perguntar por quanto é que gostava hoje de ver o Benfica ganhar? 5. É que 3-0 seria ótimo. Vou arrancar no final, que resultado é que gostava de ver no marcador? 4-0. 4-0. O Porto não é mais que o Sporting, portanto 7-0 para mim é a vitória. Hoje, como diz o Ricardo Araújo Pereira, é 10-0. Porque é benfiquista, Fica assim 3-0. quem é que vai ganhar? O Sérgio Conceição não tem consciência da equipa que tem. A gente vai ganhar ao Porto, vamos ficar a 6 do Porto e digo-lhe uma coisa, o Conceição vai para a rua. Vamos encavar o Porto 5-0. Eu acho que vai ser por 3-0. É só mais um adversário, é 4 hoje, tá? Mais um... O Benfica está muito mais forte que o Porto. E acho que hoje vamos dar uma lição de futebol ao Porto. Porque eles agora só falam do avançado, aquele avançado que está lá agora, que marcou 3 golos. Sim, contra uma equipa... A gente marca com todos. E é sempre já para 5, é sempre assim. A gente agora já não brinca. Amanhã, João, ou você amanhã joga com uma equipa pequena, a Luz, e equilibra o resultado. Ouça o que eu lhe digo, conselho de amigo, já dei aqui ao Paulo Andrade, ele não acreditou e levou 5. Ou você leva outra vez 5 como aos outros, ponha-se a pau. Acabou, morre pelo peixe, ok? Obrigado.